E aí, tudo certo? Imagina a cena. Michael numa área aberta, admirando as cores lindas do céu. Aí, de repente, um tiro é disparado e um grito de mulher ecoa. Mas na hora, ele acorda. Era só um pesadelo. Naquela mesma noite, ele vai pro cassino onde trabalha, já tem uns 3 meses. Ele fez amizade com a galera de lá, já conhece a rotina de todo mundo, e com isso, também aprendeu a localização de tudo no cassino, inclusive as câmeras. Como é um bom funcionário, até atende os clientes VIPs, pegando uns segredos por ali. Depois do expediente, Michael tira as próteses que usa para esconder a identidade e, com outro disfarce, entra no cassino de novo. Ele usa o celular para ativar um gadget que faz as cartas de uma máquina de embaralhar voarem. Depois ele vai até uma mesa de jogo e usa dados magnéticos que ele mesmo programou. Tem até um botão escondido que muda o resultado das jogadas. Quando o caos começa a rolar, ele dá um jeito de roubar o passe dourado e as roupas de um dos clientes VIPs. Com isso, Michael vai pro elevador de serviço e bota um chip no painel de controle. Quando um funcionário encontra ele, ele finge estar perdido e pede ajuda. O funcionário, achando que é um VIP, concorda em ajudar e o leva até o andar certo. No caminho, Michael usa o celular para desligar o elevador e apagar as luzes. No meio da confusão, ele troca as cartas novas por umas que ele já tinha preparado. Depois, ele reativa tudo e entra na sala VIP, onde se senta na mesa com Alex. Coloca um óculos especial que revela os números das cartas modificadas que ele tinha escondido. O jogo começa e Michael finge que não ganha em todas as rodadas, só para ninguém desconfiar e fazer os outros apostarem mais. Mas de repente, as cartas dele mudam sem ele perceber e ele aposta todo o dinheiro que já tinha ganhado. Os outros jogadores fazem o mesmo, e Michael, bem confiante, se surpreende ao ver que perdeu. Acontece que a mão dele mudou e o terceiro jogador ganhou tudo. Michael tenta seguir esse jogador pelo corredor e rouba a maleta de dinheiro. Mas ao abrir, ele encontra só papéis aleatórios. E aí, do nada, as luzes piscam e o rosto do jogador muda. Michael percebe que seguiu a pessoa errada e antes que consiga entender o que rolou, os seguranças aparecem e o pegam. Enquanto isso, Alex, que estava na sala, consegue escapar sem ser visto. Michael é preso e amarrado numa cadeira, sendo interrogado pelo dono do cassino, que quer saber onde está o dinheiro. Quando ele tenta se fazer de VIP, leva um soco. Depois tenta dizer que foi outro golpista que pegou o dinheiro, mas o dono não acredita e dá 1 semana para ele devolver a grana, ou as coisas vão ficar feias. Com isso, Michael vai para outro cassino, bem isolado, onde os seguranças o mantêm sob vigilância. Mas aí, o chefe deles, Leon, o recebe como se fosse um velho amigo. Durante a conversa, Michael percebe que Leon usa um colar com um símbolo igual à tatuagem de Alex. Ele pergunta o que significa e Leon, antes de responder, pede para Michael contar o que aconteceu. Leon explica que existem pessoas com poderes sobrenaturais, como médiums e bruxas, que conseguem mergulhar na própria consciência e acessar um lugar especial, tipo uma sala que permite fazer coisas incríveis. No caso de Alex, ele parece ter o poder de mudar o que as outras pessoas veem. Leon também fala sobre o inconsciente coletivo, onde todos os mitos do mundo vêm. Pessoas com poderes especiais podem entrar nesse lugar e explorar várias possibilidades, mas pessoas comuns não conseguem sair sem um amuleto especial. Michael, sem acreditar, ri, mas Leon lhe entrega um livro com a lista de pessoas com poderes e pede para ele procurar Alex sozinho. No dia seguinte, Alex encontra Gordon, entrega o dinheiro e revela que tem uma bússola. Ele pede para Alex ensinar a usar a porta mágica, mas Alex se recusa, porque gosta de trabalhar com Gordon e não quer perder o parceiro. Gordon vai precisar de alguém de confiança para ajudar a voltar. Michael, então, pergunta a Leon sobre a lista de pessoas com poderes. Leon garante que elas são reais, pois ele mesmo viu os poderes com os próprios olhos. Isso dá uma ideia a Michael. Ele pode contratar essas pessoas para ajudá-lo a ganhar o cassino. O primeiro da lista é Eric, um garoto rico com telecinese, mas ele não quer saber de trabalhar. Depois vem Tony, um taxista que consegue controlar eletrônicos, mas só faz brincadeiras, tipo mudar o semáforo ou fazer o taxímetro correr mais rápido. Michael visita os dois e consegue convencer a entrar no time. O próximo é Kevin, um hipnotizador que foi parar numa instituição mental. Michael vai até lá, conversa com ele e consegue convencê-lo a fugir com ele.
Quando uma enfermeira tenta impedi-los, Eric cria uma distração fazendo com que os outros pacientes comecem um protesto. Enquanto os pacientes estão lá bloqueando o caminho das enfermeiras, o Tony usa seus poderes para roubar uma ambulância e abrir o portão, permitindo que o grupo consiga escapar. No dia seguinte, eles começam a treinar como usar seus poderes de forma mais disfarçada no cassino, e criam uns gestos para se comunicar sem falar. O Kevin vai hipnotizar alguns jogadores e funcionários, e no subconsciente dele, ele aparece mexendo numa estátua de gelo. O Eric vai usar sua telecinese para mexer os dados, mas na cabeça dele parece que ele está mexendo nos dados com as mãos. Já o Tony vai cuidar das câmeras, e quando ele usa o poder, no subconsciente dele parece uma tempestade com fichas de cassino flutuando. Eles jogam algumas partidas com o pessoal do Leon, e no começo, tudo parece tranquilo, mas logo vira uma bagunça. O Kevin, sem querer, deixa um funcionário cego, um cliente do Leon perde a cabeça por causa de uma derrota e saca uma arma. O Tony se assusta e, acidentalmente, causa um curto-circuito na câmera. O Michael corre lá para acalmar o cliente nervoso e decide que precisam de um jeito melhor de se comunicar. No dia seguinte, o Michael vai a um funeral e vê várias mulheres tristes pedindo ajuda para a Verônica. Aí, um carro para e uns homens de preto descem. A Verônica, apavorada, sai correndo e deixa os fones de ouvido cair. O Michael pega, e quando outro carro com mais homens misteriosos chega, ela se esconde num prédio abandonado até eles irem embora. O Michael devolve os fones, dizendo que não é um dos homens, mas a Verônica não quer conversa e tenta sair sem falar nada. Só que o Michael vai atrás dela para fazer umas perguntas. Ela, que tem a habilidade de ler mentes, diz que não está interessada no plano dele. Nesse momento, um dos caras aparece. O Michael segura ele enquanto a Verônica consegue fugir. Os outros homens cercam a Verônica num beco, mas o Michael aparece lá no telhado e ajuda ela a escapar. No dia seguinte, o Gordon começa a seguir as instruções do Alex para o treinamento e é logo encontrado por um hipnotizador que manda ele direto para o mundo do subconsciente. Lá, o Gordon ganha o poder de controlar qualquer pessoa enquanto está inconsciente. Ele obriga um pintor de rua a copiar uma pintura famosa e depois controla um funcionário de museu para trocar a pintura original pela falsa. Ele acorda, compra a pintura verdadeira do pintor por uns trocados e ninguém se lembra de nada do que aconteceu. O Michael apresenta a Verônica para o resto do time, explicando que ela consegue ler e transmitir pensamentos. Ela vai passar as instruções do Michael para os outros enquanto eles treinam. O Michael manda ela entrar no subconsciente dela, que é uma floresta bem diferente, e começa a passar umas mensagens. Ele manda o Eric mover um sino gigante da cidade e a Verônica passa essa informação para ele. Depois, ele pede que 2 pessoas finjam correr por ajuda, então a Verônica manda o Kevin fazer isso. O Tony tem a missão de causar curtos circuitos nas luzes da área. Por último, o Michael pede para ela avisar todo mundo que um terremoto tá vindo. A Verônica espalha a ideia e com tudo o que eles fazem, as pessoas realmente acreditam e saem correndo. O time do Michael fica lá, tranquilo, e depois ele rouba umas bebidas enquanto explica o plano. Eles vão entrar no cassino com identidades falsas. Cada um vai chegar em horários diferentes, menos a Verônica, que vai fingir ser noiva dele. Ou seja, precisam comprar roupas chiques e até ir a um estilista para dar um up no visual. Com só 2 dias para isso, o time se prepara e vai pro cassino. O Michael joga enquanto a Verônica faz a esposa Trophy para focar nas mensagens. O Tony cuida das câmeras e também joga nas máquinas caça-níqueis que ele manipula. O Eric, entre os oponentes do Michael, faz todo mundo perder de propósito para ele ganhar. Quando o Michael já tem bastante dinheiro, ele e a Verônica mudam de mesa, onde o Kevin controla o funcionário. No começo, tudo vai bem, mas o Eric acaba bebendo demais e começa a trapacear com a roleta. Ele também começa a falar alto com o Michael, em vez de mandar pensamentos. O Tony também fica empolgado e começa a mexer em várias máquinas de uma vez. Isso chama a atenção dos seguranças, que pegam o Eric e o Tony. Mas quando estão indo pro elevador, o resto do time aparece e o Kevin hipnotiza os seguranças para eles saírem. O time se esconde no elevador e o Michael dá uma bronca neles, dizendo que eles poderiam ter morrido. Depois disso, eles decidem seguir só as instruções dele. E aí, chegam na última mesa. O Michael aposta tudo. O Tony cuida das câmeras, o Kevin cuida do funcionário e o Eric manipula os dados. O plano dá certo. O Michael ganha 10 milhões de dólares e para comemorar, o grupo vai pra praia, faz uma fogueira e toma umas bebidas.
Mas a Verônica fica meio distante. O Michael vai falar com ela e sugere que eles continuem trabalhando juntos para fazer mais grana. Mas a Verônica não quer. Eles discutem e se xingam. Enquanto isso, o Alex janta com o Gordon e diz que vai ter que cancelar as aulas. O Alex diz que não pode mais ensinar até o Gordon conseguir um parceiro. E aí o Gordon pergunta do Michael. O Alex fala do novo time, mas o Gordon não curte a ideia e avisa que vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. No dia seguinte, o time tá na estrada quando de repente começam a ser perseguidos por um SUV. O Tony tenta despistar, mas aí aparece outro SUV, e logo mais estão cercados. O Victor aparece com seus homens, captura o time todo e os amarra. O Michael explica que eles têm o dinheiro, mas o Victor tá mais interessado nos poderes deles. Como o Michael não tem nenhum poder, ele é levado até um penhasco e baleado, rolando até a floresta. O grupo fica arrasado com o que acontece e se refugia no próprio subconsciente, cada um lidando à sua maneira com a situação. O que ninguém sabe é que tudo isso não passa de um truque. Michael está bem e é levado até Gordon, que na real é seu pai. Gordon corta as cordas dos pulsos de Michael, que fica chocado ao perceber que foi ele quem estava por trás de tudo isso. Gordon, revoltado, lembra a Michael que ele o ignorou por 10 anos e que agora essa era a única forma de chamar a atenção dele. Além disso, ele relembra que quando Michael era criança, os dois sonhavam em encontrar uma porta especial, e agora ele finalmente sabe onde ela está. Algum tempo depois, no cassino de Victor, Tony, Kevin e Eric são forçados a trabalhar como funcionários, fazendo os clientes perderem tempo. Quando voltam aos seus quartos, encontram um encanador no banheiro. Só que o tal encanador, na verdade, é o Michael disfarçado. Ele percebe que Verônica sumiu. Os outros explicam que ela se recusou a trabalhar para Victor e acabou indo para o coma, já que não conseguiu sair do subconsciente desde o dia em que viu Michael morrer. No cassino, as luzes começam a piscar e os caras cercam Victor, avisando que vão desistir. Os guardas os prendem, mas sem perceberem que Michael é quem os liberta. Kevin força um guarda a usar seu cartão para abrir a porta, enquanto Michael usa uma chave roubada para travar os elevadores no porão. Quando chegam no próximo corredor, ele está cheio de lasers, e Michael deixa que os outros lidem com isso enquanto vai atrás de Verônica. Ele coloca uma máscara e usa uma bomba de gás para derrubar o guarda, depois resgata Verônica, que está desacordada. Tony desativa alguns lasers, mas não todos. Pelo menos, agora há espaço para Eric passar com cuidado e chegar até o cofre do cassino. Ele começa a usar seus poderes para forçá-lo a abrir, mas os lasers desligam e o alarme dispara. Enquanto isso, os guardas tentam chegar ao corredor, mas se deparam com os elevadores travados e um funcionário hipnotizado atirando neles. O homem é neutralizado rapidamente, e os guardas entram no corredor bem quando Eric finalmente consegue abrir o cofre. O time corre para dentro e tranca a porta antes que os tiros cheguem. Victor manda os guardas matarem todo mundo assim que saírem, mas Michael sabe que o plano vai dar errado, a não ser que consigam acordar Verônica. Os outros alertam que ele pode morrer se entrar no espaço subconsciente sozinho, mas Michael decide ir mesmo assim. Kevin então hipnotiza Michael, e ele aparece flutuando num espaço branco, com objetos do passado flutuando ao redor. Michael ouve conversas antigas, lembra da morte de sua mãe e dos trabalhos ilegais que fez ao longo dos anos. Uma porta aparece e ele a atravessa, caindo em um campo com várias portas e um céu colorido. Uma tempestade se aproxima e ele corre para se proteger, mas a tempestade o alcança rápido. Michael levanta a mão e congela a tempestade com um gesto, depois limpa tudo. Ele senta no chão, se concentra nas memórias de Verônica, e de repente o chão começa a explodir e o campo vira uma cidade. Ele sobe as escadas e encontra Verônica olhando para o céu. Quando tenta se aproximar, percebe um campo de força ao redor dela. Ele bate no campo várias vezes, grita, mas ela não reage. Então ele tenta mandar seus pensamentos para ela, o que faz os prédios caírem e ele aparecer em uma terra desolada, debaixo de chuva. O campo de força ainda protege Verônica, mas agora ela pode ouvi-lo. Ela diz que não quer voltar para o mundo real porque não tem ninguém esperando por ela. Michael tenta convencer ela dizendo que está vivo, mas ela não acredita. Então, ele envia a memória do dia em que se conheceram e a perseguição acontece novamente. Quando Michael aparece no telhado, diz para Verônica que só tem ela. Ela pega a mão dele e os dois são transportados para o campo cheio de portas, onde compartilham um beijo antes de Verônica atravessar uma delas e acordar no mundo real. Mas,
Como é a primeira vez de Michael, ele ainda precisa encontrar a própria saída. Um flashback mostra Gordon ensinando tudo sobre o subconsciente e querendo que Michael fosse seu parceiro para que pudessem começar um negócio usando as portas. Ele também deu uma bússola para Michael e prometeu mandar ajuda. No presente, Michael vê Alex saindo de uma porta e começa a segui-lo, enquanto o lugar vai se transformando no cassino. Ele segue Alex até fora e os dois assistem à cena da sua morte. Alex coloca ele e Michael dentro da memória e explica como acessar a mente de alguém. Nesse momento, Michael acorda no cofre e avisa que o time vai sair com o dinheiro. Tony desativa a trava, a porta se abre, mas o corredor está vazio. Na real, enquanto ainda estava no subconsciente, Michael entrou na mente de Victor e fez ele acreditar que o time já tinha fugido com o dinheiro. Victor manda seus guardas irem atrás deles, mas os corredores estão vazios. O time consegue escapar com o dinheiro e se encontra com Alex na praia, onde ele diz que tem uma proposta para eles. Enquanto uma chave aparece na mão dele, 3 meses depois, Michael aceita fazer um trabalho com Gordon, antes que 2 hipnotizadores os enviem de volta para o espaço subconsciente. E é assim que termina o filme Beyond the Edge, uma ficção científica e fantasia de 2018.